E aí, galera? Bem, eu dividi essa aula em 4 partes. Nós iremos ver na primeira parte fórmulas, que vai ser a mais extensa, na segunda, círculo trigonométrico, na terceira, aplicações na geometria e na quarta, funções trigonométricas. Bem, começando pela fórmula mais simples, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se eu dividir todos os termos por cosseno ao quadrado, eu vou obter seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que é tangente ao quadrado, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que é 1, e 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado. Se ao invés disso eu dividisse todos os termos dessa equação por seno ao quadrado, eu obteria no primeiro termo 1, no segundo o inverso da tangente ao quadrado, que é cotangente ao quadrado, e por último cossecante ao quadrado. Bem, nós podemos ainda na trigonometria somar ângulos. Como assim? Eu posso achar o valor do seno de alfa mais beta em função do seno de alfa e do seno de beta, do cosseno de alfa e do cosseno de beta. Como é que fica? Fica assim: seno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de beta cosseno de alfa. Se no caso eu quiser subtrair, só vai mudar o sinal. Seno de alfa cosseno de beta menos seno de beta cosseno de alfa. Para o cosseno, fica da seguinte forma: cosseno de alfa cosseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Note que o sinal é invertido. Quando eu quero somar ângulos, eu subtraio aqui. Somar ângulos, subtraio aqui. Quando eu quiser subtrair ângulos, eu vou somar bem aqui. Cosseno de alfa cosseno de beta mais seno de alfa seno de beta. No caso da tangente, fica da seguinte forma: tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Na subtração, eu vou inverter onde tem mais, vou botar menos, onde tem menos eu vou botar mais. Tangente de alfa menos beta vai ficar tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Eu posso fazer um caso particular em que beta é igual a alfa. Na fórmula seno de alfa mais seno de alfa mais beta, eu vou substituir onde tem beta por alfa. Então ficaria seno de alfa mais alfa igual a seno de alfa vezes cosseno de alfa mais seno de alfa vezes cosseno de alfa. Logo, seno de 2 alfa fica 2 seno de alfa vezes cosseno de alfa. Caso em que beta é igual a alfa para o cosseno, cosseno de alfa mais beta ficaria cosseno de alfa mais alfa, que é cosseno de 2 alfa. Como é que ficaria? O primeiro termo ficaria cosseno de alfa, o segundo também. Depois teria seno de alfa vezes seno de beta, que é a mesma coisa que seno de alfa vezes seno de beta. Eu obteria essa fórmula aqui: cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Se eu substituir o valor do cosseno ao quadrado de alfa por 1 menos seno ao quadrado de alfa, que vem dessa fórmula aqui, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, passando o seno para o outro lado, eu obtenho que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. E substituindo nessa fórmula do cosseno de 2 alfa, eu obteria isso aqui: 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa. Ou então, se eu substituísse o valor do seno por 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, obteria 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. No final, eu vou botar todas as fórmulas organizadas para você ver. Aqui a gente está só deduzindo. No caso agora para a tangente. Substituindo onde tem alfa por beta, eu obteria que tangente de 2 alfa é igual a tangente de alfa mais tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de alfa. Logo, tangente de 2 alfa seria 2 tangente de alfa menos sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Ainda posso fazer outro caso em que o beta é igual a 2 alfa. Então, onde tem beta, eu botaria 2 alfa. Então ficaria cosseno de alfa vezes cosseno de beta, que é cosseno de 2 alfa, menos seno de alfa vezes seno de beta, que é seno de 2 alfa. Ok? Cosseno de 3 alfa seria, portanto, cosseno de alfa vezes cosseno de 2 alfa, a gente achou lá em cima, é 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Aí, menos
Seno de alfa vezes seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa a gente também achou lá em cima, que é 2 seno de alfa cosseno de alfa. Logo, cosseno de 3 alfa vai ser 2 cosseno ao cubo de alfa menos cosseno de alfa menos 2 seno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa. Se você for substituindo onde tem seno ao quadrado de alfa por 1 menos cosseno ao quadrado de alfa e organizando, você irá obter a seguinte fórmula. Cosseno de 3 alfa vai ser 4 cosseno ao cubo de alfa menos 3 cosseno de alfa. Analogamente, se você fizer a mesma operação para o seno de 3 alfa, ou seja, chamando beta de 2 alfa, e fazendo a soma alfa mais beta, você vai obter que seno de 3 alfa é 3 seno de alfa menos 4 seno ao cubo de alfa. Tangente de 3 alfa, da mesma forma, vai ser 3 tangente de alfa menos tangente ao cubo de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Caso 3, em que beta é igual a 3 alfa. Você está vendo que você pode achar, então, portanto, qualquer valor de um ângulo em função de alfa. Eu posso achar 4 alfa, eu posso achar 5 alfa, eu posso achar até n alfa que eu quiser. Basta que eu faça o beta igual a n menos 1 alfa. Como assim? O caso n seria qual? Em que beta é igual a n alfa. Então, seno de n mais 1 alfa seria, no caso, alfa mais n alfa, sendo o n alfa igual a beta. Eu acharia o cosseno de n mais 1 alfa e o tangente de n mais 1 alfa.